Meus irmãos, a paz do Senhor, queria vos convidar a abrir a Bíblia comigo no livro de Reis, o primeiro livro dos Reis. Nós vamos ler o capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Nós vamos ler 12 versículos desse texto. É uma história que todos conhecem, mas eu queria que você me ajudasse lendo e prestando atenção nesse texto. Desde já agradeço a Deus pela paciência, hospedagem e honra que o pastor Múrcia, sua esposa, proporcionou a nós a esses dias. Eu fiquei até gripado, porque eu quis ir lá nas cataratas. E aí, acabei de sair de lá, já fiquei doente, já tomei 2 remédios já. Mas não tem problema, eu ficaria doente de novo. Muito bonito demais, né? E Deus abençoe o pastor Isaías, que permitiu que eu usasse o teu altar, aonde Deus tem te colocado como homem de Deus e porta-voz, e permitiu que eu ministrasse a palavra de Deus nessa noite. Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos e obreiros dessa igreja. Quantos encontraram, diga amém. Se não encontrou, diga espera um pouco. Todo mundo encontrou? Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher morávamos juntos, até estamos na mesma casa, aonde eu dei à luz a um filho no 3º dia. Depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Nós estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós 2 estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto eu dormia, tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus braços. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Mas só fui reparar de verdade pela manhã. E eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então disse outra mulher: Não, mas vivo é o meu filho. O teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho. O meu é o vivo. Assim ficaram discutindo na presença do rei. Então disse o rei: Esta diz: Este é meu filho, e o teu filho é o morto. A outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Então disse o rei: Trazei-me uma espada. Aí trouxeram-lhe a espada para o rei. Disse o rei: Divide em 2 partes o menino vivo, e dá a metade a uma, e a outra metade dê a outra. Então a mãe, cujo filho era o vivo, por causa do seu amor materno, disse ao rei: Ah, Senhor meu, dê o menino a ela, mas não divida o menino. Então a outra disse: Nem meu, nem seu seja dividido. Então o rei respondeu: Dai a primeira ao menino vivo, e não mateis, porque esta é de fato sua mãe. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Não vou trazer um ensino,
pois não compete a mim nessa noite. Mas eu vou fazer uma reflexão bíblica com os irmãos, e eu queria que você me acompanhasse nesse raciocínio, e de acordo com como nós vamos lendo alguns versículos sortidos dentro do texto, você vai entender a razão do porquê eu escolhi esse texto nessa noite. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar nos corações de algumas pessoas aqui, de maneira especial, assim como ministrou no meu coração. Quando eu leio o texto de primeiro livro dos Reis, do capítulo 3, eu vejo muitos pregadores falando sobre Salomão e a sua sabedoria. Também vejo a discussão entre as duas mães. Vejo um povo que admira o seu rei pela sua forma de liderança, pela sua forma de governo. Mas eu quero usar isso aqui nessa noite para poder trabalhar um pouco nas nossas vidas, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Porque quando eu leio esse texto, você vai ver como é que Salomão consegue desvendar todo esse emaranhado, porque chega as duas mães diante dele, pedindo para ele uma solução, dizendo para ele: olha, essa mulher dormiu em cima do filho dela, e quando eu acordo no outro dia, o filho morto que ela dormiu em cima, ela entregou para mim, e o meu, o vivo, ela pegou para ela. Preciso ser restituída do meu filho. E Salomão faz toda aquela cena que todos nós conhecemos, a cena da espada, que ele pede para dividir a criança, e a verdadeira mãe diz: não mata o menino, deixa o menino viver, mas mesmo que não fique comigo, o menino precisa continuar vivo. Eu quero tratar esse menino aqui, nessa noite, como sonhos. Quero falar da gestação dessas duas mulheres como sonhos. E dentro desse texto, nós aprendemos pelo menos 6 coisas. E até o tempo que foi me dado, eu vou falando. Se der tempo, amém. Se não der, até eu sei que o Espírito Santo fala até esse horário, ele respeita nós e respeita o tempo. Ele é ordeiro. Então eu vou indo e quando der o tempo eu paro, amém? A primeira coisa que eu aprendo com Salomão e com essas mulheres aqui, está logo no versículo de número 19, que diz assim: de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Primeira coisa interessante que eu vejo aqui, é que essa criança, ela não morre durante a gestação. Segundo, essa criança não morre durante o parto. Terceiro, essa criança não morre por uma doença. Quarto, ela não morre por um acaso. Essa criança vai ser detectada a consequência, o que levou ela à morte. E a Bíblia diz que o que leva essa criança à morte é porque a mãe dormiu em cima da criança. Agora, olha que interessante, ela não morre na gestação. Ela não morre durante a gestação, não morre enquanto está sendo concebida. Ela morre porque a mãe dorme em cima dela. Ela morre porque a mãe não cuidou dela, descuidou na verdade, e dormiu em cima dela. A primeira coisa que eu aprendo aqui com essa história é que a mãe, ela valoriza mais a gestação do que o nascimento da criança, porque não tem complicação. A Bíblia não diz que houve algum problema nenhum durante a gestação da criança, mas a Bíblia só fala a morte da criança, e diz: morreu porque a mãe deitara sobre ela. Sabe o que nós vivemos hoje em dia? Com pessoas que têm agido igualzinho essa mãe. A primeira mãe, ela valoriza mais a gestação do que o menino vivo. O menino vivo ela não valoriza, ela não cuida, ela não tem atenção, e a atenção dela é tão pouca e tão falível que ela acabou dormindo em cima da criança. Tem pessoas no meio nosso hoje em dia que são igualzinho essa mãe, dorme em cima do menino vivo. Tem tanto trabalho para gerar um sonho, tem tanta dificuldade para realizar um projeto, e quando nasce o projeto, mata o projeto.
Quando nasce o sonho, dorme em cima do sonho. Quantas pessoas que pagam um preço para conquistar alguma coisa na vida, trabalham, chegam em casa, tomam um banho, lá nós chamamos de banho de gato, rápido, e já vai para a faculdade, 4 anos ali. Às vezes o pai paga um preço alto para ver o filho, a filha formada. Às vezes o pai faz plantão, faz 2 trabalhos, trabalha em 2 horários, várias profissões, para conseguir formar um filho, para conseguir formar a filha, e depois que se forma, simplesmente dorme em cima do projeto. Depois que realiza o sonho, simplesmente abandona tudo e vai fazer outra coisa. Simplesmente depois que conquista um sonho, ele vai e muda todo o seu projeto, destrói com tudo que construiu. Quantas pessoas pagam um preço alto para conquistar um ministério, e depois de 10, 20 anos lutando para conseguir alguma coisa dentro do ministério, aí quando conquista, dorme em cima da criança. Aí depois que realiza o sonho, dorme em cima da criança. A primeira coisa que eu aprendo com essa mãe é que melhor que o sonho gerado é um sonho vivo. Nessa noite nós precisamos colocar isso na nossa mente. Não adianta pagar preço para realizar sonho, tem que pagar preço para manter o sonho vivo. Não adianta pagar preço para conquistar um projeto, temos que pagar o preço para manter o projeto vivo. Você lutou tanto para ter a tua esposa, você lutou tanto para ter seu esposo, você lutou tanto para ter tua família, você lutou tanto para ter tua faculdade, você lutou tanto para ter tua casa, para ter teu carro, você lutou tanto para ser alguém na vida, e agora que o sonho nasceu, você está avacalhando, como nós dizemos lá, você está pisando na bola, você está deixando a desejar. Desperta, homem, desperta, mulher, nessa noite. Não durma em cima do projeto de Deus para a tua vida. Melhor que um sonho gerado é um sonho vivo. Eu aprendo com essa mãe que ela valoriza o sonho enquanto está sendo gerado, mas não valoriza depois que o sonho vive. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que a segunda mãe, ela disse assim: enquanto eu dormia, ela veio e trocou a criança, colocou nos meus braços a criança morta, e o vivo pegou para ela. Tudo isso aconteceu enquanto eu. A segunda coisa que eu aprendo é que tem gente que valoriza mais o sono do que o sonho. E quer ver uma coisa ficar perigosa para nós? É quando você passa a amar mais o sono do que o sonho. Tanto é que pela psicologia, eles entendem que um sono bom é quando tem sonho. Porque o sonho faz eu e você descansar. É quando o cérebro funciona para mandar nutrientes, vitaminas, sais minerais. Aí ele começa a trabalhar no corpo. O sonho é quando você entra no que nós chamamos de subconsciente. Aí acabou. Você fica igual um computador, em stand-by. Aí depois, essa mãe, ela dorme, e enquanto ela dorme, a outra mãe rouba o sonho dela. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Tem muita gente que enquanto está dormindo, o inimigo está levando tudo embora dele. Enquanto ele dorme, o inimigo está trocando o sonho vivo pelo sonho morto. Enquanto ele dorme, o inimigo está tirando dele todo o sonho que um dia ele gerou. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que não ame mais o sono do que o sonho. Às vezes é necessário se manter acordado. Quem está entendendo, diga amém. Eu não vou gastar tempo transliterando, não vou fazer a exegese comparativa não. Eu vou falando, você já vai entendendo. O crente espiritual é rápido de raciocínio. Então diga para a pessoa que está do seu lado: não durma. Cuide do teu sonho, para que ninguém roube. Enquanto você dorme, o ladrão vem e rouba você.
enquanto você dorme, você está perdendo muitas coisas. O apóstolo Paulo, no livro 1 Coríntios, do capítulo 11, ele diz que há muitos que estão fracos e doentes, e também há muitos que dormem. Tem gente dormindo na presença de Deus, tem gente dormindo na família, tem gente dormindo nos sonhos. Cada vacilo que eu e você damos, o diabo consegue arrancar alguma coisa de nós. Cada vacilo que eu e você dá, cada cochilo que nós damos, cada dormida que nós damos, o diabo leva alguma coisa de nós. Mas que nessa noite eu e você possamos ser despertados pelo Espírito Santo, que nós possamos acordar enquanto o menino ainda está nos nossos braços, que possamos despertar enquanto ainda detemos o projeto de Deus na nossa vida. Senão a tua frase vai ser essa perante Deus: levou o meu sonho enquanto eu dormia. O que tem de gente que ele vai falar, contar a tua experiência, contar a sua história, e ele diz assim: olha, foi no momento em que aconteceu isso na minha vida, eu estava assim, levou embora. Aconteceu tal coisa na minha vida quando eu estava de tal jeito. Ele sempre vai mostrar que o sonho não se perdeu, mas foi roubado porque ele cochilou em alguma área da vida dele. Nós, meus irmãos, não podemos parar nessa terra para dormir, nós não podemos parar para ficar cochilando, nós não podemos, é tempo de estarmos atentos. Lembra, o problema que veio identificar as virgens foi porque elas dormiram. Quando dormiram, perderam o tempo. Se te mantesse acordado, até dava tempo de ir buscar azeite, mas dormiram, perderam o tempo dormindo e perderam o direito de ir ao encontro do noivo. Não durma o sono da preguiça, não durma o sono do descaso, não durma o sono da ira, não durma o sono da inveja, não durma o sono da maldade, não durma o sono do desleixo, não durma esses tipos de sono, mas desperta-te nessa noite. Aproveita que o menino ainda está nos teus braços, aproveita que o sonho de Deus ainda está vivo dentro do teu coração, na tua alma, está latente no teu interior. Desperta, mantenha-se acordado. A primeira coisa que eu aprendo é que melhor que o sonho gerado é o sonho. Segundo, não durma, porque se você dormir, é o tempo que o diabo precisa para roubar o teu sonho. Terceiro, ela disse assim: e enquanto eu dormia, ela roubou o menino e colocou o menino morto nos meus braços, e era por volta da meia-noite. Eu despertei e comecei então a ficar com o menino. Pela madrugada eu acordei e fui dar de mamar para o menino, e o menino estava morto. Mas eu só fui reparar quando o dia... Diga comigo: não posso alimentar aquilo que está morto. Sabe qual é a terceira coisa que eu aprendo? Que essa mulher gastou um tempão alimentando um menino que já estava. O que tem de gente alimentando sonhos que já morreram. O que tem de gente remoendo situações que já passou. Ela passa um período de pelo menos 3 horas amamentando o menino e o menino morto. E ela disse assim: de madrugada eu estava dando de mamar, só fui perceber que estava morto de verdade quando amanheceu. Ela passa uma noite inteira amamentando um menino morto. A minha pergunta é para você refletir, pensar e responder a você mesmo: quanto tempo faz que você está alimentando os sonhos que já morreram? Quanto tempo faz que você está alimentando situações que já passaram? Tem gente que ainda nutre sentimentos de mágoa por coisas que aconteceu quando Dom Pedro descobriu o Brasil. Tem
Tem gente que ainda fica lembrando de quando aconteceu tudo lá nas margens do Rio. Eu lembro aquele dia, foi muito... Tem gente, meu irmão, que está passando tanto tempo sofrendo por aí, com mágoa, de situações que já passou. O que você está fazendo ainda? Por que você está nessa ainda? Por que você está sustentando e alimentando isso dentro de você ainda? Tem gente que acabou um relacionamento, não deu certo, aí ele começa um outro relacionamento e leva tudo com ele, e continua num outro relacionamento alimentando. Ele viveu um problema na vida profissional, saiu daquele emprego, está no outro emprego, já está em outra profissão. Mas ele ainda... Deus nessa noite está dizendo para você, pare de alimentar sonhos que já morreram. Pare de alimentar situações que já passaram. Isso tem te machucado, isso tem te maltratado. E não vai voltar a viver. É duro, não é? Não é difícil. Tem coisa que a gente fala aqui, a gente fica pensando, Deus, por que o Senhor não muda o texto? Mas é porque o Espírito Santo te ama tanto, que se às vezes ele não te dá um chacoalhão, você vai continuar sempre na mesma. Não é nosso costume, mas me ajude. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí. Diga para ela assim, acorda. Para de alimentar os sonhos que já morreram. Diga para ela aí, diga. Sabe qual é a estratégia do inimigo? É manter você na escuridão da noite. Porque enquanto está escuro, você não consegue ver o menino. E enquanto você não vê o menino, você acha que está alimentando alguma coisa viva, mas já morreu. Sabe qual é a estratégia do menino, do diabo? É fazer você ficar alimentando esse sonho morto, porque enquanto você ocupa o teu tempo alimentando sonhos que já morreram, você perde tempo que poderia estar lutando para buscar o sonho que ainda está vivo. O que tem de gente alimentando sonhos mortos e gastando esse tempo tão importante, aí ele poderia estar correndo atrás do sonho que ainda está vivo. Essa mãe está com o menino morto no braço e não sabe, porque se ela soubesse, ela faria o que ela fez, sairia correndo dizendo, não, o meu é o vivo, Deus nessa noite vai te despertar, para você correr atrás do sonho que está vivo, e parar de gastar tempo com sonhos que já morreram. Pare de investir tempo, pare de investir o seu emocional, pare de investir seu físico, pare de investir dinheiro, pare de investir, você está se desgastando e não vai te levar a nada, porque o sonho que está vivo não é o que está aí na tua mente, no teu coração ainda. Pare de alimentar isso e corra atrás dos sonhos que ainda estão vivos. Vai atrás. A quarta coisa que eu aprendo é que essa mulher, ela diz assim, eu só descobri que o menino estava morto quando amanheceu. Ela passa a noite inteira, mas quando a luz brilha no quarto dela, ela olha, ela diz, não é meu filho e está morto. Sabe o que eu aprendo com isso? É que não adianta às vezes a gente falar. Não adianta às vezes o pai falar, a mãe falar, o irmão falar. Não adianta o filho falar. Não adianta o pastor falar. Às vezes a pessoa está tão cega e a escuridão é tão grande no quarto da vida dela, que você está falando, ela não... Aí só tem um jeito dela descobrir, sozinha. Como? Ela e Deus. Aí de repente vem uma claridade. Aí num belo dia você vai olhar e vai dizer, meu Deus, não é um príncipe, é um sapo. Você vai dizer, por que eu gastei meu tempo sofrendo por isso? Aí você levanta a cabeça e diz, eu vou em busca de um novo projeto. Estou ajudando alguém aqui nessa noite. Você precisa sair daqui entendendo que você não pode continuar desse jeito não, alimentando sonhos que já morreram. Então o que eu preciso? Você precisa da ajuda diretamente de Deus.
E eu acredito nisso, que a luz de Deus vai raiar nos cômodos da sua alma, nas lacunas do teu espírito. Eu sinto, Deus, aqui nessa noite autoridade o suficiente para profetizar na tua vida que essa luz vai raiar. Esta luz vai raiar. Pastor, mas essa dor nunca sai, vai sair em nome de Jesus. Pastor, mas a mágoa está encravada, porque Deus vai arrancar com mãos fortes nessa noite. Ei, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A luz de Deus vai brilhar. E quando a luz de Deus brilhar, você vai enxergar em outra perspectiva. Você vai enxergar em outra dimensão. Porque você está sendo traído pela tua mente. Você está sendo traído pelo ódio. Se você for contar o tempo que este gafanhoto arrancou de você, você vai perceber que pelo menos 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguns 10, 15, 20 anos estão alimentando situações passadas e estão travadas. Brigas, picuinhas que viveram há tanto tempo atrás. A mulher ainda não liberou perdão ao marido, o marido não liberou perdão à mulher. A pessoa ainda não perdoou o pastor, não perdoou o líder dos departamentos, por coisas que aconteceu há tempos atrás. Você está ainda nutrindo isso dentro de você. Em nome de Jesus Cristo, receba a luz do Espírito de Deus sobre a tua vida nessa noite. Acorda, desperta e perceba que isso já morreu. Está na hora de você ter um novo recomeço. Está na hora de você ter um novo recomeço. Quinta coisa que eu aprendo neste texto é porque ela diz assim: enquanto eu dormia, ela pega o meu filho, coloca o filho morto dela nos meus braços. Quando amanhece, eu descubro que não é o meu filho. Então eu vim até o Senhor para dizer isso. A outra mãe pega e diz: não, o vivo é meu, o morto é o seu. Neste exato momento, Salomão diz: me traz a espada. Ele traz a espada. Ele diz: agora corta o menino no meio, dá metade para ela, vamos acabar com essa confusão. Quando ele diz isso, a mãe verdadeira dá um grito: não! Dê o menino a ela. Tem certeza? Certeza. É melhor o menino vivo na mão dela do que morto na minha mão. E aqui eu aprendo uma quinta lição. Que às vezes é melhor o sonho vivo nas mãos dos outros do que morto nas nossas mãos. O problema é que eu e você, nós somos tão egoístas, que às vezes a situação não está dando certo, que às vezes não está funcionando, e você está brigando, discutindo, e às vezes o sonho vai morrer nas tuas mãos, mas você não abre mão. Às vezes nós temos que entender, chamada a lei da liberalidade. Vai ter momento na minha, na sua vida, que é melhor você deixar o sonho ir e ficar vivo, do que você segurar e matar ele. Quantos querem que o sonho permaneça vivo? Então entenda, às vezes na tua mão ele corre risco de vida, mas na mão do outro ele vai ter oportunidade de viver. Não seja egoísta. Lembra Moisés? Joquebede gera Moisés, cuida de Moisés até os 3 meses. A Bíblia diz que não conseguindo conter o choro do menino. Pior de tudo é que Moisés vai ter nome só depois que ele desmama
depois que ele passa por todo aquele período, quando ele está na sua pré-adolescência, que a filha de Faraó manda buscar ele na casa de Joquebede, aí que ela vai dar um nome a ele e diz assim, Moisés. Mas pensa, eu fiquei pensando esses dias e analisando, imagina uma criança que nasce, e alguém chegava escondido na tenda de Joquebede e dizia, qual é o nome dele? Não tem. Dizia, mas não tem. Ele diz, mas você não colocou. Não tem. Joquebede não consegue conter o choro do menino. E aí ela entra em desespero. A ordem de Faraó era, manda matar criança de 2 anos para baixo do sexo masculino. E ele está agora lá, quando ele começa a chorar, ela diz, se eu continuar com ele daqui para frente, ele vai morrer. Mas se eu deixar ele ir, ele vai viver. Oh, aleluia. Ela coloca ele no barquinho betumado e deixa ele ir. Miriam vai acompanhando, chega lá perto da filha de Faraó, pega a criança, começa a cuidar da criança, deixa por um período mais de 5, 6 anos Joquebede cuidando dele. Qual é o nome? Não tem. Mas tem. Entra na pré-adolescência, devolve. E agora Joquebede fica ouvindo assim, ele se chama Moisés. Ela diz, Moisés é o nome dele? Acabou de falar o nome dele lá, colocaram o nome dele, Moisés. Ela diz, poxa, eu não estava no dia que deram o nome para ele, mas fui eu que gerei. De repente chega alguém dizendo assim, acabou de começar a ir para a escola, está estudando na escola egípcia. Ela diz, mas ele foi tudinho certinho de uniforme, colocou mochilinha nas costas e não esqueceu. Não, tudo bonito, foi bonito ver ele indo a primeira vez. Ela não estava lá para dar um beijinho no rosto dele, dizer, fica se comportado. Mas ela gerou ele. De repente Moisés vai para a faculdade. E a notícia chega, Moisés já está na faculdade. Mas ela não estava lá. Mas ela gerou ele. De repente Moisés cresce, se torna príncipe, e alguém chega dizendo, sabe Moisés? Príncipe do Egito. Mas ela não estava lá no dia da cerimônia. Mas ela gerou ele. Queria tanto que o Espírito Santo fosse ministrando aí enquanto eu vou falando isso aqui, que você fosse entendendo. Aleluia. Tem sonhos que nós nunca realizaremos, mas nós geramos. Quantos amigos meus de escola bíblica dominical, enquanto eu era criança ainda, eu vejo eles, hoje são promotores, alguns advogados. Meu sonho era ser promotor, mas de repente eu vejo sendo realizado por eles e eu fico feliz. Alguém chega e diz assim, olha, está terminando a faculdade. Eu digo, parabéns, Deus é fiel. Geramos junto, orando, sonhando junto. Não consegui, mas ele conseguiu. Às vezes você fala assim, olha, pastor, eu lembro quando o fulano que é pregador famoso hoje no Brasil e no mundo, nós íamos junto para orar no monte, nós íamos junto para o ensaio, mas hoje ele está lá e eu estou aqui, mas o sonho está vivo. O sonho está vivo. O sonho está vivo. Ei, não importa se o sonho vai ficar nas tuas mãos ou não, deixa o sonho viver. Deixa o sonho viver. Sabe o que Deus vai fazer? Quando chegar no dia certo, na hora certa, você deu o direito dele viver. E Deus vai te recompensar. Lá na frente, esse Moisés vai cuidar de você, Joquebede. Lá na frente, esse Moisés vai garantir a continuidade da sua história, Joquebede.
lá na frente, na genealogia, não vai aparecer filho da filha de Faraó, mas vai aparecer na genealogia filho de Joquebede. O nome quem deu foi ela, mas a honra quem ganhou foi Joquebede, porque quando eu e você deixamos o sonho viver, Deus que está sentado no seu trono de glória é justo o suficiente para te recompensar, porque soube que você não era egoísta, mas permitiu o sonho viver. Enquanto a primeira mãe diz assim: deixa o sonho viver, a segunda mãe diz assim: nem meu e nem seu. Divide no meio. Quem é essa mãe? É o tipo de pessoa que mata o sonho dele e depois quer viver o dos outros. Eu não tenho culpa se você dormiu no teu sonho. A outra mãe não tem culpa se ela deitou em cima do menino. O problema é que tem gente que não se deu bem em determinadas situações, áreas da vida, ministerial, sentimental, conjugal, familiar, financeira, profissional, social. E aí sabe o que ele faz? Porque ele não se deu bem, ele tenta prejudicar os outros, porque dá um jeito de alimentar ele com aquilo que ele não deu certo, ele fica torcendo para os outros não dar certo. Ei, se você dormiu em cima do seu sonho, deixa o meu viver. Que tem de gente que morre o sonho dele, ele quer viver o dos outros, prejudica os outros, perverte, calunia, ofende, machuca, acusa, só para ver ele morto. Porque dizendo assim: se eu não tenho, você também não vai ter. Se eu não posso, você também não pode. Espírito maligno que opera através dessas pessoas, porque são pessoas que abrem brecha para Satanás operar. Porque se fossem firmes na presença de Deus, saberia que é melhor o sonho vivo nas mãos dos outros do que morto nas suas mãos. Nessa noite, se não deu certo o teu sonho, você dormiu em cima dele, tenta reconstruir tua vida e buscar um outro sonho, mas não roube o sonho dos outros. Não roube a alegria dos outros para poder satisfazer a sua perda de alegria. Não crie feridas nas pessoas, achando que vai cicatrizar a tua ferida. Não faça isso. E por último, e eu encerro aqui, o que eu aprendo é que a Bíblia começa o texto dizendo assim: duas prostitutas. As duas chegam na frente do rei e dizem assim: o menino vivo é meu. A outra diz assim: não, o vivo é meu e o morto é... Não, o vivo... E o rei só está olhando e pensando: são duas malucas. Elas não conhecem a lei de Israel? Prostituta era apedrejada até a morte, matava ela e o que estivesse sendo gerado, ou o que já tivesse, o que já havia nascido, tinha que matar. Está lá na lei. Elas não... Elas chegam na presença do rei dizendo assim: o meu filho vivo ela quer tomar. Outra dizendo: não, o meu é o vivo. E o rei pensando: era para as duas estar morta agora. E nenhum menino vivo. Sabe o que eu aprendo com essa situação? É que nós, irmãos, era para estar morto. Aí nós vem para a igreja, chega na presença de Deus, aí quer colocar Deus na parede. Senhor, eu não admito. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para inquirir alguma coisa de Deus? Para chegar fazendo pirracinha para Deus? Para chegar dizendo: o senhor tem que resolver essa situação, porque eu não... Quem é você? Se fôssemos ver, a Bíblia diz, era para sermos consumidos vivos. Mas o rei está olhando dizendo: será que ele não sabe como que era para ser? Nenhum de nós merecemos nada, mas a misericórdia de Deus
Oh, aleluia. Bendita misericórdia. Oh, linda misericórdia de Deus. Se você for ver o diálogo das duas mães, uma trata o rei na terceira pessoa, mas a primeira mãe, a mãe do filho de verdade, ela começa assim dizendo: ah, meu Senhor. Ela era inteligente. Ela sabia que estava correndo risco de morte. Agora a outra está tão ousada, tão imponente, que ela esquece e chega aí: não, o filho é meu, rei. Que no seu... Ela não chama o rei de senhor, não fala nada. Ela só diz assim: porque o filho é meu, rei. O morto é o dela. E todas as vezes que a primeira mãe vai falar, todas as vezes ela inicia a frase. Pode ver? Todas as vezes ela inicia a frase dizendo: ah, meu Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque só de estarmos aqui já é um milagre. E conquistarmos alguma coisa aqui dentro é um milagre maior ainda. Sabe por quê? Porque nós não poderíamos estar aqui de tanta coisa errada que nós fizemos, que praticamos. Mas crente inteligente é aquele que entra na casa de Deus dizendo: ai, meu Senhor. Oh, meu Senhor. Oh, Senhor, eu não mereço, mas me ajuda. Eu sei que era para eu estar sendo apedrejada, morta, eu e meu filho, mas o filho vivo é meu. Dá o meu filho. Crente inteligente é aquele que sabe ser quebrantado na presença de Deus. É aquele que chega na casa de Deus e se derrama em lágrimas. É aquele que enche o coração de um espírito quebrantado e olha para Deus e diz: oh, meu Senhor, eu não mereço, mas eu te imploro. E aí você vai ver Deus se levantar do trono e usar a sua espada para poder defender a tua causa, porque a espada de Deus vai dizer quem é e quem não é. É a espada de Deus que vai dizer quem tem direito e quem não tem direito. É a espada de Deus que vai dizer que você é vencedor ou não é. É a espada de Deus que vai fazer o menino voltar para tuas mãos. Entra com humildade na presença de Deus e a espada dele vai te dar favorável à tua causa, em nome de Jesus.